Olá pessoal, na última quinta-feira, dia 25 de junho, eu participei de um hangout promovido pela Endeavor do Brasil, em conjunto com a Resultados Digitais. Neste hangout, eles discutiram o tema como montar uma máquina de aquisição de clientes. Eu achei muito interessante e instrutivo. Apesar do vídeo ter 1 hora e pouco, eu acho que vale a pena vocês darem uma assistida. Para isso, para facilitar o lado de vocês, eu dividi este hangout em 3 partes. Eu espero que vocês gostem. Vamos agora à primeira parte. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Endeavor. A gente tem o prazer enorme de receber aqui o Eric Santos, empreendedor da Resultados Digitais, uma empresa que está crescendo pra caramba. A gente vai falar hoje sobre a formação de máquinas de vendas, né? Então como aumentar a aquisição de clientes. E o Eric e todo o time da RD são super autoridades no assunto, primeiro porque eles se dedicam a vida a fazer isso pelos clientes deles, mas também porque eles estão se mostrando um baita caso de sucesso fazendo isso dentro de casa, né? Não tem essa história de casa de ferreiro e espeto de pau, né, Eric? Vocês estão... Comer a própria ração. Exatamente, comer a própria ração. A RD, me corrija aqui se eu estiver errado, Eric, os números que eu tenho. Então, vocês nos últimos 3 anos saíram de 30 para 2 mil clientes e de 10 para 170 pessoas. Né? Então, a RD está crescendo muito e o trabalho que eles fazem, o serviço que eles fazem é ajudar esses 2 mil clientes a crescerem também. Então, queria agradecer a você e todo o time da RD por a gente fazer esse webinar em conjunto. Super prazer para a gente. Também agradecer ao apoio do INSPER, que concede toda a infraestrutura para a gente realizar esse webinar e para a Endeavor em si se manter, um grande parceiro que a gente tem. Lembrar ao público, mandem suas perguntas pelo Twitter, no hashtag EndeavorRD. É isso mesmo, time? Beleza? Mandem suas perguntas, algumas perguntas já começaram a chegar. Por favor, sinta à vontade para mandar para a gente ir colocando aqui ao longo da conversa. Então, antes da gente entrar no tema, Eric, eu queria pedir para você se apresentar para o pessoal que está nos assistindo, contar um pouco da tua história, como que você veio parar nesse mundo aí de formar máquinas de vendas, de marketing digital. Legal, bom, obrigado pela oportunidade aí, acho que é sempre saudável, eu sou fã número 1 da Endeavor aí, sempre que eu posso contribuo também, e é sempre saudável a gente discutir esse tema, que eu acho que ele está no coração da preocupação da maioria dos empreendedores, né? No CEO Summit da Endeavor no ano passado, um dos painéis, o Fabrício Bloise da Móvel, falou que cresceu o oxigênio da empresa dele, né, crescimento. E eu acredito muito nisso, porque isso eu vivi em vários negócios diferentes, então negócios que crescem, prosperam de N formas diferentes, inclusive no desenvolvimento do próprio time. E então acho que é um tema super relevante para a gente discutir. Falando muito brevemente assim no meu histórico, sou engenheiro de formação, empreendo em tecnologia há pouco mais de 10 anos. A RD é uma empresa relativamente nova, nós começamos em 2011, mas em cima de uma demanda e de uma oportunidade de mercado que a gente via que realmente as empresas no Brasil, especialmente as pequenas e médias empresas que queriam crescer rápido, elas faltava metodologia, faltava ferramental e faltava... Você como empreendedor, você sofreu a dor. Sofri a dor. Você está sanando agora como exatamente. empreendedor da RD. Né? A gente, no meu negócio anterior, precisava vender, precisava crescer. E por uma série de razões a gente entendeu que o canal online seria o mais interessante para a gente conseguir fazer isso. Foi o processo que foi todo o meu aprendizado de marketing digital e vendas via leads gerados na web, e que acabou sendo o embrião aí da ideia da Resultados Digitais, que depois a gente veio para o mercado para resolver esse problema, principalmente através de um software de gestão e automação de marketing digital. Então, em resumo, é isso. Legal. E, enfim, o Eric, a gente estava brincando até um pouco antes, o Eric já é super experiente em fazer webinar, vocês encontram a história dele, é super interessante em vários outros lugares, acho que vale super a pena entrar nos assistindo, conhecer melhor. A gente não vai abordar tanto aqui, a gente teria um monte de coisa interessante para falar sobre a RD, o crescimento, falar sobre gente, falar sobre captação de recursos. Acho que o Eric tem muitos outros temas que a gente poderia aprofundar aqui, que ele já falou em alguns outros lugares, mas hoje a gente vai acabar se focando
nessa questão da máquina de vendas, né? Então, a gente pretende passar essa próxima 1 hora falando sobre esse assunto. Então, lembrando mais uma vez, hashtag EndeavorRD, mandem suas perguntas. Então, para começar, Eric, eu queria... Essa história de máquina de venda está meio na moda, né? Esse o termo está muito na moda. Conta pra gente o que é isso em português, o que é a tradução desse jargão. O entendimento que eu tenho de máquina de vendas é eu criar, de alguma forma, na minha empresa, um processo de aquisição e manutenção de clientes que seja previsível, escalável e lucrativo. Então, previsível, que eu entenda muito bem o que está acontecendo, quais são os meus pontos de alavancagem, quais são as minhas taxas diferentes de conversão ao longo do processo, onde é que eu tenho maiores oportunidades de melhorias. Escalável é que essa máquina vai ficando melhor com o tempo, não o contrário, eu não vou desgastando os canais que eu tenho e chega um momento que eu não consigo mais crescer porque eu não consigo achar alternativas aí em cima dos canais que eu tinha. Uhum. E lucrativa é que eu consiga, para cada cliente que eu estou trazendo para dentro de casa, eu ter um retorno em cima dele que é maior do que eu estou investindo para adquiri-lo. Porque também não adianta nada você, principalmente em tecnologia, às vezes a gente vê casos assim, de empresas que levantam capital e começam a torrar para adquirir cliente, mas não tem sustentabilidade no processo do negócio. E, então, acho que o objetivo é criar uma máquina com essas 3 características, né? E a forma como eu entendo que as empresas mais modernas têm feito isso de uma forma bem feita é trabalhando em conjunto as 3 áreas que hoje são os corações de aquisição e Legal, quais retenção. são esses três componentes? Seria basicamente marketing primeiro, né? Então, marketing como um grande carro-chefe de geração de demanda e autoridade e educação no mercado. Vendas como grande conversor dessas oportunidades em novos negócios e novas receitas. E uma área que os americanos chamam de Customer Success, que é uma área que fica responsável por manter e ampliar essa receita dos clientes através de entrega de sucesso efetivamente para eles, né? Legal. Então essas 3 áreas elas são muito simbióticas, né? Elas trabalham muito junto, tem que trabalhar junto e eu acho que elas fazem parte dessa engrenagem que cria essa máquina previsível. A gente pode colocar essas 3 vertentes como se fosse um funil. Então você tem primeiro uma área de marketing que gera essa autoridade, que gera conhecimento, né, tanto sobre o problema como sobre a solução. Depois tem essa área de conversão, que é vendas, que é tanto você tratar esses leads e acompanhar o processo de conversão, quanto depois trabalhar para que o cliente veja o valor da ferramenta, da solução, enfim. A gente pode colocar isso tudo como um grande funil, né? Que eu acho que é um termo também que... E o funil, tem gente que tem usado até uma analogia da ampulheta, né? Que eu tenho um funil na aquisição, mas depois eu consigo também trabalhar e amplificar aí o resultado dessa aquisição que eu estou tendo. Não só por manutenção e aumento da receita dos clientes atuais, mas por indicação de novos clientes a partir desses clientes bem-sucedidos, né? Então, as empresas que crescem mais rápido hoje no mundo são empresas que conseguiram criar uma dinâmica também que clientes trazem novos clientes a taxas bastante altas. Legal. Vamos chegar nesse ponto. Acho que é legal a gente começar pelo início, né, do funil, pelo início desse trabalho, que é o que você chamou de marketing, de maneira geral, né? O que você acha que compõe essa estratégia de marketing, de você usou uma palavra que eu achei muito legal, que é se tornar uma autoridade no assunto. Acho que vocês na RD ajudam seus clientes a se tornarem autoridades nos segmentos que eles atuam, né? Como é que é esse trabalho? O que compõe esse processo? Acho que o pano de fundo que está por trás disso aí é que o processo de compra do comprador, pessoa física ou pessoa jurídica, mudou radicalmente nos últimos anos. Então ele acontece, sua grande parte online. Tem dados aí diversos que mostram que em negócio B2B, por exemplo, 60% do processo de compra já foi realizado na cabeça do cliente antes mesmo dele falar a primeira vez com um vendedor. Ou seja, o cliente ele pesquisa muito antes, ele chega já na empresa com a opinião muito preparado. Ele se educa sozinho, ele descobre sobre produtos e serviços sozinho, muitas vezes ele compara alternativas sozinho, ele escuta recomendações de amigos sozinho também. E isso fez com que o marketing tivesse dois desafios diferentes, né, para o marketing hoje. O primeiro é como é que ele se posiciona de uma forma a ser encontrado, a educar, a ser relevante, a despertar
oportunidade na cabeça do potencial cliente e às vezes até ajudá-lo a comparar essas alternativas ali, isso tudo no mundo online. E mesmo depois desse potencial cliente já estar falando com alguém de vendas, como é que o marketing apresenta o ferramental todo para ajudar o vendedor a fechar essa venda, né? Esse é um primeiro desafio que o marketing tem que fazer e no final das contas passa muito por produção de conteúdo educativo sobre o tema do negócio, que deriva a autoridade da empresa e por aí vai. E aí uma dúvida que eu acho que tem muita gente que está nos assistindo que tem negócios offline, né? Que tem coisas que às vezes o cara tem um site, pouca presença online, né? Eu estava olhando no site da RD, vocês têm vários materiais educativos e um falava sobre, se não me engano, 11 casos de sucesso que vocês fizeram. Como é que você enxerga a diferença de empresas que estão online, empresas que estão offline para usar essa nova forma de abordagem, né? de se posicionar, de se tornar uma autoridade? Eu acho que essa abordagem que o inbound marketing tem trazido de educar o mercado, usar conteúdo, ela é válida em qualquer situação. Pode ser num pitch de vendas, um vendedor que está batendo na porta de alguém, ao invés dele bater na porta de alguém para apresentar um produto, ele ia bater na porta desse potencial cliente para ensinar alguma coisa sobre a indústria dele, sobre o tema do negócio, até coisas que são presenciais, que até na RD a gente acaba explorando um pouco também, que são eventos, por exemplo, fazer eventos educativos, workshops, coisas do tipo. E também mesmo sendo um negócio offline, eu posso usar ferramentas online para atrair e me comunicar com esse potencial cliente, ou mesmo com um cliente que já é recorrente da empresa. Vou dar um exemplo simples de um restaurante que é offline total, mas eu posso usar, por exemplo, uma comunicação via e-mail com os frequentadores do meu restaurante para não só dar dicas diversas sobre o tema do restaurante lá, como mostrar promoções, coisas do tipo. Então, eu acho que não se restringe a negócio online. Claro que negócio online ou negócio que tem um componente online maior, isso é fundamental, né? Você nem tem como fazer um processo de aquisição de clientes sem uma boa presença online. Legal. E aí, aproveitando, também por agora tem muita gente, muitos empreendedores que têm negócio de internet, software, e-commerce e tal, que também estão nos assistindo e que veem na RD um grande exemplo. O que vocês fizeram, na RD, ou estão fazendo, na verdade, para ter atingido esse sucesso, ter multiplicado por tantas vezes o número de clientes? Como é que vocês estão se tornando autoridade no tema de vocês, nessa coisa de inbound marketing? Basicamente, desde o dia zero da RD, a gente está escrevendo conteúdo sobre marketing digital, tentando ensinar o mercado como fazer marketing digital, tentando compartilhar experiências nossas, né, em diferentes formatos, via vídeos, posts no blog, e-books, etc. E foi um investimento que foi tomado de forma consciente lá atrás, sabendo que ele ia demorar bastante tempo para dar retorno. Vocês fizeram isso muito antes de ter a próprio software, antes do software. O software demorou quase 1 ano e meio para a gente lançar publicamente, mas quando a gente lançou o software já tinha mais de 10 mil leads na nossa base, que era gente que estava consumindo o nosso conteúdo há bastante tempo. Que inclusive depois acelerou muito o processo de experimentação em cima dessa base para poder calibrar a oferta do produto como um todo. Então é uma decisão que ela tem que ser tomada e tem que ter algum tipo de persistência em cima disso, porque principalmente na parte de conteúdo, a parte mais orgânica do marketing digital, leva tempo para ter resultado. Tem um certo vale que precisa ser passado, e as empresas que passam nesse vale, depois elas têm resultados não só perenes, né, mas sustentáveis, mas muitas vezes até exponenciais assim, em cima desse processo. Então, vocês mencionaram também várias ferramentas, né? O RD Summit já está quase o tamanho do show do YouTube, né? Ela tá ficando grande pra caramba. O evento ele acaba dando um componente que até um componente mais de branding, mais offline, que é uma coisa que nunca é o grande priorização nossa, né, no nosso modelo de negócio. Mas para nós os eventos têm funcionado muito também para tirar feedback do público, assim, dos clientes, legal, dos parceiros e tal. Então a gente escuta muitas coisas nos eventos que a gente acaba não tendo a oportunidade de escutar quando faz a sua interação mais online, mesmo que seja via conference call, via Skype, coisas do tipo. Então o evento tem funcionado muito para isso. Mas, de novo, é a mesma essência, né? A gente faz eventos educativos, não tem palestra jabá, não tem, né, não é sobre a gente o evento, é sobre marketing e vendas. Então quem vai lá acaba aprendendo. E aí, naturalmente, você
como especialista, você acaba espera herdar uma autoridade em cima disso também, né? Claro, vira uma boa plataforma também para geração de negócio. Legal. As perguntas aqui já estão começando a chegar, então mais uma vez, hashtag EndeavorRD, mandem suas perguntas. Tem uma pergunta aqui de um amigo nosso, do Guilherme Reitz, empreendedor da Achado, e ele pergunta quais são as diferenças e semelhanças para você vender para pequenas e médias e para grandes empresas, né? Que na RD vocês têm um pouco desses dois mundos, então como é que vocês fazem para equilibrar, né? Tanto oferta, quanto canais, quanto precificação, como é que funciona isso lá dentro? Isso é bastante comum quando você tem um produto que é, de certa forma, genérico, né? Atende a necessidade tanto da PME quanto de uma empresa maior, às vezes até de segmentos diferentes, bem diferentes. E o processo do marketing, do inbound, ele não muda tanto. Porque se no caso do PMEs ele acaba fazendo uma etapa maior até da aquisição desse potencial cliente, no caso das empresas maiores, o vendedor se envolve antes no processo de venda, então muitas vezes ele está falando com o potencial cliente bem anteriormente do que seria comparado com uma pequena empresa, e o marketing acaba ajudando mais nesse processo no meio do caminho. Então uma analogia que eu faço sempre é assim, porque me perguntam, por que o meu processo de venda é super corporativo, por que eu preciso fazer marketing de conteúdo? E eu tenho respostas na linha assim, se você tem um ciclo de venda de 6 meses, por exemplo, o que o vendedor gera de valor para o cliente enquanto ele está negociando com diferentes pessoas lá dentro da empresa lá? É muito mais fácil para o vendedor, inclusive, fazer follow-up, acompanhar, manter a discussão quente, disseminar a ideia dentro da empresa, quando ele está armado de conteúdo e ferramental para fazer esse trabalho ali, que é o trabalho que o marketing está fazendo e está fazendo online. Mas muitas vezes acontece o processo, mesmo em vendas maiores, desse processo iniciar via um analista ou um gerente e depois começar a escalar internamente dentro da empresa para os CIOs, se for o caso, o CEO que vai tomar uma decisão de compra, e esse pessoal munido de conteúdo acaba conseguindo fazer internamente. Isso acontece em casos nossos de empresas que são grandes, que a gente vendeu, que o processo começou exatamente dessa forma. Foi o analista lá baixando material, tal, foi totalmente inbound ali o processo, e aí a gente conseguiu vender. Dito isso, é claro que quando você tem uma forma recorrente, né, trabalha com diferentes públicos, diferentes segmentos, você pode ter uma coexistência de diferentes processos de vendas ali, e aí a única... Como é que vocês segmentam isso internamente, né? Se coexistindo diferentes... Lá na RD, por exemplo, vocês segmentam por indústria, por tamanho de cliente? Como é que funciona? A gente tem os dois recortes. Os dois recortes dos segmentos, que não são todos os segmentos que a gente trabalha, mas tem alguns que a gente trabalha de uma forma mais especializada. E aí, voltando à história do marketing, né? Tem material específico para o segmento, tem uma linguagem específica do segmento, né? Então, por exemplo, a gente vende para tecnologia e educação. Tecnologia a gente fala lead, educação a gente fala aluno, né? São não semântica, mas... Isso faz muita diferença? Em algumas coisas, sim. Por exemplo, em tecnologia tem uma pegada totalmente diferente do que educação, do que e-commerce, por exemplo, que são 3 segmentos que a gente vende. Não é só semântico ali, de nomes e tal, mas às vezes até de metodologia mesmo, né? Sabe que isso é uma coisa que a gente vê aqui dentro do próprio portfólio da Endeavor, as empresas que mais têm sucesso, que mais crescem, mais vendem, elas têm muito essa característica, né? Então, um exemplo que a gente adora dar aqui também, que é o acesso digital, eles também segmentam e pelo vendedor, o time, o material, se tudo falar a língua do cliente, isso tem um impacto gigantesco na hora da abordagem. Muda Acho muito. que é uma boa dica. Com certeza. E aí, no caso do tamanho das empresas, né, a ideia principal é o seguinte, é tentar mapear o que seria o processo de venda que é adequado para esse perfil de cliente, ao que você espera que vá tirar desse cliente em termos de retorno. Então tem aquela regra do bolo lá, que voltando a um critério que eu falei lá no início, que a máquina tem que ser lucrativa. Se eu tenho um processo de venda, que eu tenho que ir para a rua, fazer venda de campo, e gastar 10 horas com o cliente, e viagem, e cafezinho, e almoço, não sei o quê, e o ticket dele é R$200 por mês, a conta não vai fechar nunca. Então eu tenho que me adequar ao processo de venda, à oferta e ao produto e ao preço, e aí eu consigo ter dentro da mesma empresa uma estrutura que coexista, uma estrutura de vendas mais pesada, mais cara, para buscar tickets maiores,
com uma estrutura, muitas vezes até de inbound, que tem uma força de vendas e que eu estou buscando um ticket médio, vamos dizer assim, e uma estrutura até mais self-service ou puramente via canais para buscar um ticket que nem inbound sales valeria a pena eu ter. E eu vou fazer 2 perguntas. Uma, se isso interfere no posicionamento da RD. Então, se o cliente pequeno pega e fala, não, mas esse negócio é para empresa grande, eu não tenho nem chance. Ou se o cliente grande fala, ó, esse cara aqui sabe trabalhar só com os pequenininhos, ele não vai dar conta da minha complexidade aqui. Esse risco existe? Vocês veem esse problema acontecer lá dentro ou nos clientes? Como Sim, é que funciona? No nosso caso a gente vê um pouco disso e a gente prefere manter o nosso posicionamento, o nosso foco maior em empresa média e pequena. Tá. E aí as empresas grandes que acabam comprando o software, elas, no final das contas, elas não têm necessidades muito diferentes das outras, mas eu não estou otimizando para elas. Você não está fazendo um esforço focado no... Eu tô focado porque marginal que você a mensagem e até o processo de venda, o processo de entrega do serviço, ele confunde muito quando eu tento fazer isso para os 2 públicos. Mas tem empresas que fazem muito bem essa separação. A própria Salesforce é um exemplo de uma empresa que consegue vender bem para o Enterprise. Mas será que ela já é uma empresa grande, consegue ter estrutura e já... Eu acho que é o tempo que traz isso. Mercado. A Salesforce veio de pequena e média empresa e foi subindo. Aí você tem Zendesk, que é um movimento parecido. E aí você tem outras empresas que, na verdade, conseguiram vender primeiro para a empresa grande e agora estão tentando baixar para dar escala. Que, em geral, é um movimento mais difícil. Você deu 2 exemplos de empresas lá dos Estados Unidos. Tem alguém aqui no Brasil que faz software como serviço, que tem um modelo desse que você acha que seja uma grande referência como essas 2 já são? Você acha que a gente tem que ainda buscar exemplos lá fora? Acho que os melhores exemplos ainda estão lá fora ainda. A gente está tendo uns cases que são legais, estão aparecendo aí, mas ainda muita gente aprendendo no meio do caminho. Todo mundo mais ou menos no mesmo... na mesma toada. Assim. E aí outra pergunta que vem relacionada a isso é a questão de foco, né? Então, o empreendedor que está assistindo, quanto que vale a pena você ainda manter uma estrutura, mesmo que seja pequena, para poder atender esses grandes, versus simplesmente... vou focar no meu mundo aqui, que é das pequenas e médias, e daqui a algum tempo, quando eu já estiver maior, enfim, com mais estrutura, eu penso em atender esses grandes. Como é que você enxerga essa questão do foco? Esse é um debate complexo porque envolve estratégia, posicionamento, etc. No nosso caso, a decisão foi muito assim, se eu não precisar mudar o que é o core do meu produto e da minha forma de entregar o serviço, a gente consegue atender, e aí a gente não precisa deixar dinheiro na mesa. Agora, se o processo de venda exigir coisas totalmente diferentes do que a gente faz, customizações no produto, que não são customizações que vão ser aproveitadas pela maioria dos outros clientes, ou às vezes até atendimento diferenciado, né, com um modelo de serviço muito mais pesado, aí a gente pula fora desse tipo de cliente. Mas vai depender muito do contexto da empresa, né? Porque no nosso caso, o modelo ele se sustenta bem sem eu precisar depender dessas empresas maiores. Uhum.